Olá, bem-vindo novamente ao canal da Igreja no Gama, o canal onde você encontra palavras de vida e edificação. Hoje daremos continuidade ao desfrute do livro O Sucesso e Fracasso de um Líder. Nesta oportunidade, me corresponde falar sobre o capítulo número 7, o qual tem por título A Insensatez de Salomão e Sua Queda. É importante mencionar que está registrado no primeiro livro Os Reis, e do capítulo 1 ao capítulo 10, nós encontramos o sucesso de Salomão. E no capítulo 3, versículo 5, o Senhor aparece a Salomão e fala para ele que ele pode pedir o que ele quiser. Foi quando Salomão pediu sabedoria. No capítulo 8, Salomão faz uma oração, se consagra e abençoa o povo. Em resposta a essa oração, no capítulo 9, o Senhor aparece novamente com Salomão e faz uma aliança. Então, podemos ver tudo o sucesso que Salomão tinha. Porém, chegando ao capítulo 11, podemos ver a idolatria e a queda de Salomão. Esse capítulo 11 mostra a advertência para nós. Uma advertência é um chamado de atenção para um comportamento inadequado que deve ser evitado. Então, nesse capítulo, nessa mensagem, Deus vem também para nós com palavras de advertência, para nós não continuar no erro, senão para poder mudar o rumo da nossa vida. Como já falei, está registrado no capítulo 11 do livro dos Reis, e vou começar falando com o versículo 3, 11:3 fala: tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Isso é falando de Salomão. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Vamos ter esse versículo aí e vamos ler Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, fala da eleição e os deveres de um rei. E o versículo 17 fala: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então, começamos com a primeira advertência que o Senhor tem para nós. E vamos fazer uma pergunta: de onde tomou Salomão o exemplo de ter tantas mulheres? Se a palavra falava para não ter, ele teve muitas mulheres. E o pior é que eram mulheres estrangeiras. Então, tudo indica que ele seguiu o exemplo do seu pai Davi, da fraqueza do pai. Senhor Jesus, primeira advertência: nós precisamos fazer tudo o possível por ser bons exemplos aos que vêm atrás de nós, principalmente se nós somos pais ou cumprimos com alguma função de liderança na igreja. A primeira advertência é ser bom exemplo. E como aplicar essa palavra para nós? Como ele tinha muitas mulheres estrangeiras, isso fez com que o coração de Salomão se corrompesse. E ele chegou a adorar, ele chegou a levantar, a adorar outros ídolos. Então, vamos revisar o nosso coração. Qual é a sua fraqueza? Que está levando você a adorar outros ídolos? Sabemos que um ídolo não é simplesmente um boneco de cerâmica. Um ídolo é tudo aquilo que rouba o primeiro lugar que Deus deve ter no nosso coração. Senhor Jesus, que nós possamos ser aqueles que primeiramente são bom exemplo para as pessoas, para aqueles que vêm atrás de nós. E segundo, vamos revisar nosso coração dia a dia, para que ninguém roube esse primeiro lugar que o Senhor deve ter. No mesmo versículo 3 de 1 de Reis, capítulo 11, que fala das muitas mulheres que ele tinha, e tomando o capítulo 17 de Deuteronômio, falava que ele não podia ter tantas mulheres.
Então, Salomão, ele desobedeceu. Ele quebrou os princípios que o Senhor tinha na sua palavra. Salomão quebrou, desobedeceu. A segunda advertência para nós é que não devemos quebrar. Não podemos quebrar os princípios que Deus determinou na sua palavra. Se sua palavra fala para fazer, não devemos fazer. Se sua palavra fala para não fazer, irmãos, querido ouvinte, não façamos. Porque isso, desobediência, traz consequência muito triste para nós. Então Deus insistiu em Salomão. Ele estava esperando uma atitude de arrependimento em Salomão. Porém, não ocorreu. Salomão persistiu no seu erro. E sua queda foi progressiva. Pouco a pouco, ele foi caindo por não se arrepender. O Senhor trazia a palavra para ele. O Senhor não parou de falar para Salomão. O Senhor falava para ele e ele não obedecia. Essas palavras de advertência, ele não obedecia. Senhor Jesus, que nós possamos ser aqueles que obedecem a palavra, que não quebram os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. Terceiro chamado de advertência é cuidado com a velhice espiritual. Senhor Jesus, há uma maneira muito rica de não cair em velhice espiritual, e é tomar a palavra dia a dia, meditar nela dia e noite. A palavra renova nossa mente. Senhor Jesus, sabe que é triste que a consequência da velhice, uma das consequências da velhice é permitir coisas que não são permitidas e se tornar conivente com os erros dos outros. E o significado da palavra conivente é cúmplice. Quando as pessoas estão em velhice espiritual, vão terminar permitindo coisas que não se devem permitir. E vão terminar sendo cúmplices dos erros dos outros. Oh Senhor Jesus, terceira advertência, não precisamos nos renovar dia a dia com a palavra do Senhor, para não cair nos mesmos erros. É triste porque Salomão, lendo a história aí no capítulo 11, Salomão não tinha ninguém por perto que pudesse ajudar ele a mudar o rumo da sua vida. Que falasse, não, Salomão, você está errado. Alguém para demonstrar ele, alguém para exortar ele. Ele não tinha ninguém por perto. Nós, hoje, temos o privilégio de ter irmãos que se preocupam conosco, de ter pessoas que nos admoestam, de ter irmãos que nos façam uma correção, que nos exortam. E pode ser, é verdade, ao princípio, pode ser que isso nos incomode, pode ser que isso não nos goste. Porém, essa é uma palavra de salvação. Terceira advertência, irmão, vamos aproveitar. Não rejeitemos a correção, a demonstração. Não rejeitemos essa palavra de advertência que Deus coloca por meio de irmãos para nós. Senhor Jesus, vamos nos cuidar da velhice espiritual. Vamos tomar a palavra dia a dia. Para quê? Para nos renovar. Senhor Jesus. A quarta advertência fala da política mundana e da diplomacia. Faraó era casado com a filha Salomão era casado com a filha de Faraó. Como Deus não deixava de falar, porque Deus é um Deus de oportunidade, Deus é um Deus que insiste, ele insistia em Salomão. E no capítulo 11, versículo 14, Deus, em busca de Salomão, suscitou adversário contra Salomão, para ele voltar o coração a Deus. Porém, não ocorreu. Salomão persistiu no seu erro. Então, porque fala da política mundana e da diplomacia? Porque Salomão fez tudo o possível para agradar a filha de Faraó, que era a esposa, e a seu sogro, que era Faraó. Ele fez tudo o possível. Mas quando Deus suscita os inimigos de Salomão, quem acolheu a esses inimigos foi Faraó.
Então, você pode fazer muita coisa com referência à política mundana, tudo que tem a ver com diplomacia mundana, pero isso, na final, isso para nós não tem um futuro. Isso somente fará com que nós terminemos decepcionados. Então, nossa confiança deve estar no Senhor. Tudo que nós busquemos, o centro, o primeiro lugar, deve ser o Senhor. Oh, Senhor Jesus. As advertências que Deus trouxe para nós nesse capítulo são como aquelas sinais de trânsito. Você vai na estrada, aparece a primeira sinal. Cuidado, curva perigosa. Você continua, você não fez caso. Chegou a curva, acontece um acidente que pode até levar à morte. Então, a palavra para nós é hoje, sabe, irmão, querido ouvinte? É hoje a palavra como esses sinais de trânsito. Que quer que nós deixemos de andar pelo caminho errado e quer nos levar pelo caminho da vida, que é o mesmo Senhor. Então, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos realmente revisar o que tem no nosso coração, primeiramente, para nós conservar o nosso coração puro. Eu vou terminar lendo essa frase. Fala, devemos preservar puro nosso coração e nosso encargo pelo propósito de Deus, todos os dias da nossa vida. Irmãos, não é questão de se você foi fiel 1 ano, se você foi fiel 3 anos. O nosso coração e nosso encargo devem permanecer puros até a volta do Senhor. Vamos aproveitar essa palavra de advertência, vamos revisar o nosso coração para ver que é aquilo que está impedindo que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Deus abençoe.